Das revelações que a ciência nos tem feito até o presente, poucas nos impressionam tanto quanto o complexo arranjo da vida no interior de uma célula. Os mamíferos, as majestosas aves de rapina, as plantas angiospermas, os micróbios, dinoflagelados, euglenas, criptófitas, bactérias e arqueobactérias, toda essa diversidade de seres vivos tem sua organização baseada em células. E dois são seus tipos principais. Na célula eucariótica, o núcleo é delimitado por uma membrana, que envolve o DNA, responsável pela informação genética. Nas células procarióticas, essa membrana não existe, deixando o DNA um pouco mais disperso. O estudo das células, chamado de biologia celular ou citologia, compartilha com a astronomia uma ferramenta fundamental: as lentes. O italiano Galileu Galilei mostrou para a humanidade uma nova percepção do cosmos ao apontar um telescópio para o céu. De modo semelhante, o inglês Robert Hooke nos apresentou um novo mundo ao desenvolver a microscopia. Podemos, assim, descobrir o microcosmos dentro de cada ser vivo. Robert Hooke não foi o inventor do microscópio. É provável que os inventores do microscópio tenham sido Hans Janssen e seu filho, holandeses contemporâneos de Robert Hooke e que fabricavam lentes. Também, provavelmente, a primeira observação de material biológico com o microscópio pode ter sido feita por Antoine van Leeuwenhoek. Porém, a contribuição de Robert Hooke é o aperfeiçoamento. Enquanto o microscópio de Leeuwenhoek era simples, constituído apenas de uma lente, Robert Hooke aperfeiçoou um instrumento complexo, um microscópio composto formado por diversas lentes e que, por isso, permitia um maior poder de observação. Vale lembrar, entretanto, que apesar do grande papel no aperfeiçoamento do microscópio e da publicação do primeiro estudo apontando a existência de uma célula, Robert Hooke, na verdade, não se dedicou a problemas biológicos. Além disso, o que ele observou foram paredes celulares de células vegetais mortas. Se por um lado Robert Hooke, como físico, teve um grande papel no aperfeiçoamento da microscopia, por outro lado ele não teve grandes dedicações a problemas biológicos, nem a conceitos ou teorias biológicas, o que ficou a cabo de outros pesquisadores. De acordo com o que foi devidamente documentado, a descoberta da célula foi feita em 1665 por Robert Hooke e foram reconhecidas como unidades formadoras dos animais por Malpighi em 1675 e como unidades de armazenamento e secreção em plantas por Nehemiah Grill na década seguinte. Era o nascimento da fisiologia. O núcleo celular foi observado por Antoine van Leeuwenhoek em 1700, muito antes de Robert Brown reconhecê-lo como o componente fundamental do controle celular. Mas foi apenas no século XIX que os conhecimentos sobre a célula foram reunidos em uma teoria celular. Para isso, foram decisivos os trabalhos dos alemães Matthias Schleiden na botânica e Theodor Schwann na fisiologia, assim como do patologista Rudolf Virchow. Eles postularam os 3 princípios básicos da teoria celular. Resumidamente, todos os seres vivos são compostos por células. As células são unidades fisiológicas, ou seja, são a base funcional dos seres vivos, e toda célula se origina de uma célula pré-existente. Portanto, dizemos que a teoria celular é uma teoria reducionista, uma vez que explica o todo a partir de suas partes. Embora possua uma teoria unificadora, as células são extremamente complexas e diversas, possuindo diferenças fundamentais. Uma célula eucariótica, como a de um animal, apresenta o seu núcleo delimitado por uma membrana, a carioteca, ausente nas bactérias. Além disso, nossas células possuem inúmeros compartimentos no citoplasma, que funcionam como unidades formadoras de energia, capazes de realizar digestão, síntese, processamento e transporte de substâncias diversas para outras regiões da célula ou para fora dela. Por outro lado, as células procarióticas, como as das bactérias,
não possuem uma carioteca envolvendo seu material genético. O citoplasma possui muitos ribossomos, também presentes em células eucarióticas que sintetizam suas proteínas, responsáveis por seu metabolismo. Bactérias são capazes de adquirir do seu entorno moléculas adicionais de DNA circular, os plasmídeos, que lhes conferem novas características, como a enzima de resistência a um antibiótico, e por isso são amplamente utilizados pela biotecnologia. Na fronteira externa do citoplasma bacteriano, há uma membrana plasmática e no entorno dela, uma parede celular rígida, contendo substâncias chamadas peptidoglicanos. Pode ainda haver uma proteção adicional de substâncias orgânicas, a cápsula bacteriana, além de cílios e flagelos utilizados em sua locomoção e um pilus, para permuta de material genético. Podemos organizar essa estonteante diversidade celular pelo modo como algumas características importantes estão presentes ou não nas células dos organismos. Essas características fundamentais são seu material genético, presença ou não de uma membrana celular, a carioteca, organelas membranosas no citoplasma e o tipo de envoltório celular. Com exceção de alguns vírus que não são exatamente vivos e nem possuem células, todos os organismos armazenam sua informação biológica em forma de DNA. Esse DNA é condensado em cromossomos e protegido por uma carioteca nos organismos eucariontes, desde os prototistas, como amebas e algas unicelulares, até os mais complexos, como fungos, animais e plantas. Esses são os seres eucarióticos, ou eucariontes. Além de algumas diferenças no citoplasma, podemos diferenciar os tipos de eucariontes pelo envoltório celular. Enquanto as células animais não possuem paredes celulares, elas estão presentes nos fungos, sendo constituídas de quitina, e nas plantas, formadas por celulose. Uma grande diversidade não apenas de envoltórios celulares, mas também de adaptações do citoplasma é encontrada entre os protoctistas, os eucariontes mais primitivos, unicelulares. Os dinoflagelados possuem placas e flagelos, na única célula que forma seu organismo. As euglenas possuem plastídeos e fazem fotossíntese como as plantas, enquanto usam seu flagelo para se locomoverem, e uma ameba usa seu citoesqueleto para caminhar sobre superfícies e capturar seus alimentos. As células procarióticas, embora mais simples, também possuem suas diferenças. Essas diferenças levaram à descoberta de um grupo de bactérias que possuem algumas características mais próximas dos eucariotos do que das bactérias comuns. Essas diferenças são importantes. Enquanto bactérias podem ser mortas por antibióticos, temos a insensibilidade a eles nas arqueobactérias. As paredes celulares são formadas por peptidoglicanos nas bactérias, mas por pseudomureína em árquea. Diferenças genéticas, como o aminoácido que inicia a síntese de proteínas ou no RNA transportador, são características que dão às arqueobactérias aspectos mais semelhantes aos dos eucariontes que das bactérias comuns. Assim, é provável que todas as células e todos os seres vivos tenham sido originados de micro-organismos procariontes, semelhantes a bactérias. Mas seria mesmo possível? Uma teoria capaz de nos ajudar a compreender esse processo é a da endossimbiose. As células frequentemente incorporam seu alimento pelo englobamento realizado com a membrana plasmática, para posterior digestão enzimática no interior do citoplasma. Esse processo é chamado de endocitose. Tais alterações da membrana plasmática poderiam ter sido responsáveis pelo envolvimento do material genético no núcleo. Os plastídeos, como os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese nas plantas, e as nossas mitocôndrias provavelmente se originaram de bactérias que passaram a habitar o interior de células eucarióticas, como ocorre no protoctista Cyanophora paradoxa. No interior desse eucarionte microscópico habita uma bactéria fotossintetizante, fornecendo um belo exemplo
de como as estruturas membranosas e com DNA próprio podem ter surgido nas nossas células. Esse tipo de coexistência é chamado de endossimbiose. Há ainda outras evidências de que a endossimbiose tenha sido o caminho para a formação das células complexas como as dos fungos, animais e plantas. Entre elas, podemos citar as mitocôndrias e cloroplastos, que possuem duas membranas, podendo ter sido uma originada do antigo micro-organismo endossimbionte e outra da célula que o englobou. Tais organelas se replicam e possuem ainda seu próprio DNA circular, semelhante ao das bactérias. Na membrana mitocondrial interna, ocorre um complexo processo, chamado de cadeia transportadora de elétrons, que também ocorre nas bactérias. Na verdade, a descoberta da célula não é uma história encerrada. Até hoje, a célula continua sendo descoberta em sua complexidade e diversidade. Não é por acaso que prêmios Nobel recentes foram dados a pesquisadores da área da biologia celular. E para a gente compreender um pouco melhor como a célula funciona, não basta simplesmente descrever a morfologia geral de um tipo estereotipado de célula. Elas são muito diversas e desempenham muitas funções. E seu processo evolutivo também é difícil de ser resumido. A gente pode até simplificar algumas estruturas, alguns processos, mas a célula é um universo, é literalmente um microcosmos a ser descoberto. Agora, como essa evolução acontece, passa a ser melhor compreendida a partir da genética. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Muito obrigado e até a próxima.